Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estou aqui com o nosso querido irmão Jaque Darça, trabalhador espírita, palestrante já conhecido no nosso Celuz, e agora usando esse veículo de comunicação, que é a internet, para fazer lives, palestras no mundo todo. Então, gostaria de agradecer muito, Jaque, a sua disponibilidade, né, em ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Gratidão. Gratidão. O tema da palestra de hoje é Perdoai para que Deus vos perdoe, né? O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são misericordiosos. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Meta. Sê bom agora na medida em que foste mal ontem. Segue o caminho corajosamente, com a mesma decisão com que paraste. Ajuda teus irmãos hoje com a mesma generosidade com que ontem foste ajudado. Aconselha para o bem, como foste aconselhado. Ama a todos, como foste amado. Na estrada do mal há facilidades, porque é descida ou parada à beira do caminho. Mas a jornada do bem apresenta muitos óbices, porque é subida. O caminho é infinito, a ladeira é íngreme, a escalada é árdua. Os princípios tonteiam, os alcantilados esmagam, os abismos atraem, os seixos rolam a nossos pés. As pedras os fazem sangrar. O cansaço domina. A respiração é ofegante. O desânimo invade-nos. A dor atormenta-nos. O sofrimento martiriza. A sede sufoca-nos. O sono quer fazer-nos parar. As forças fraquejam. As fraquezas agigantam-se. O medo apavora-nos. O mundo nos chama com sorrisos. Mas se no fundo da estrada está Jesus, que nos abre os braços, e dele é que haveremos de receber o prêmio de todos os esforços que fazemos, sejam quantos forem, nada devemos temer. Ele é o início e o fim de tudo. Ele é o maior prêmio a que possamos aspirar. Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje e conduzir a nossa palestra para alcançarmos os corações necessitados. Que assim seja. A palavra é toda sua, Jaque. Obrigada. Gratidão a você, gratidão, Renata. Gratidão a todos, sejam todos muito bem-vindos, queridos. Todas muito bem-vindas. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de trabalho com Cristo que o Celuz nos ofereceu mais uma vez. Várias vezes estivemos lá com os nossos irmãos do Celuz antes da pandemia, não é? E agora estamos juntos na pandemia. E rogando nesse momento, então, o amparo do Cristo. Visto que eu de mim mesmo, como eu sempre digo, muito pouco tenho a oferecer, mas que com Cristo nós todos muito podemos. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o título, é uma das 9 bem-aventuranças de Mateus, do Sermão da Montanha contido em Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E vem nos falar um pouco então sobre o perdão. Nós vamos ver, queridos, que a lei de ação e reação não é uma lei espírita, tampouco o ensinamento espírita, visto que é uma lei universal. E nós vamos ver a lei de ação e reação, assim como muitas outras questões. Afinal de contas, o Espiritismo é o cristianismo redivir, então nada mais natural do que, dentro da doutrina espírita, nos relembrarmos dos ensinos de Jesus. A lei de ação e reação estará presente e de uma forma muito forte, muito patente no Novo Testamento. E vamos ver em algumas passagens que exatamente Jesus vai dizer, por exemplo,
Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgues para não ser julgado, porque a medida com que julgares, irão julgar a vós. Mas mais importante do que isso é a questão do perdão. Nós vamos ver no capítulo 6 de Mateus, dos versículos 9 a 13, nós temos a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E no versículo 12, existe a famosa passagem: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No versículo 13, termina a oração dominical. E no versículo 14, para quem não sabe, Jesus traz uma explicação sobre a oração do Pai Nosso. No versículo 14, Jesus faz questão de ratificar, confirmar uma das afirmativas da oração do Pai Nosso. E a única explicação que ele dá, Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus vai dizer: porque assim como perdoardes as ofensas alheias, as vossas também serão perdoadas. A lei de ação e reação. Muito se fala, sobre o perdão das ofensas. Vamos ver Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 22. Quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. 7 vezes? Em verdade vos digo que não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. No entanto, tudo que se fala sobre perdão, nós vamos ver de uma forma muito coerente, exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no seu item 15. Exatamente uma mensagem de Paulo. Paulo? Que Paulo? O fundador do cristianismo. Paulo, apóstolo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Paulo nos diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Vejam que Paulo, mais uma vez, ele vem nos trazer essa questão. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes vós o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe. Mais abaixo, Paulo nos diz: admitamos que fosseis realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar em uma disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente o culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Paulo continua: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente
experimenta um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Queridos, eu trouxe esse texto porque esse texto resume tudo o que nós precisamos saber sobre o perdão das ofensas. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, Jesus nos diz: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu vou contar uma história que, recentemente, numa das minhas lives, eu contei. Um dia, uma pessoa veio conversar comigo no centro espírita em que eu trabalhava. E essa pessoa, ela veio conversar comigo que há 10 anos ela não perdoava uma outra pessoa. Falou muito. Ao final, um amigo da espiritualidade pediu que eu desse um recado a esta pessoa. E esse amigo da espiritualidade disse que no futuro, quando ela entendesse todo o contexto, seria ela que de joelhos pediria perdão àquele que ela considerava o seu ofensor. A grande questão é esta, queridos. A grande questão é que, pela nossa visão curta, de somente um momento reencarnatório, nós não nos damos conta que muitas vezes aquele que nos ofende hoje foi a nossa vítima do passado. O que é o caso, por exemplo, dos nossos obsessores, conforme a própria codificação kardeciana nos traz, que o obsessor de hoje, na maioria das vezes, é a nossa vítima de ontem. Sempre quando alguém me pergunta, me fala que está em um processo obsessivo, eu geralmente costumo responder: começou a pedir desculpas já? Porque as pessoas querem se ver livres dos obsessores, quando não se dão conta que a maioria dos obsessores querem se vingar por algo que nós fizemos para ele, ou, muitas vezes, somos nós que baixamos o nosso padrão vibratório e nos colocamos na posição desses irmãos. E eles, então, vêm estar conosco, pelos vícios de toda ordem, por exemplo. A nossa alma, queridos, ela se alimenta de emoções. A minha alma se alimenta de emoções. A sua alma também. Quando eu assisto, por exemplo, um filme, uma comédia romântica, a minha alma fica leve. Quando eu vou ver os noticiários de toda ordem, a minha alma igualmente vai se alimentar de todas as desgraças que os seres humanos procuram espalhar nos noticiários de toda ordem. A nossa alma, ela não distingue. Ah, se é bom, eu guardo. Se é ruim, eu não guardo. Ela não distingue isso, queridos. E é por isso que vamos ver tantas almas adoecidas. Ou seja, as doenças de toda a ordem do sistema nervoso central, que, na verdade, é a reverberação da nossa alma dizendo: eu estou doente. Quando nós guardamos raiva, rancor, mágoa, até mesmo ódio, todas essas emoções desencontradas, elas ficam guardadas na nossa alma. E chega uma hora que a nossa alma fala:
puxa vida, eu não tenho mais onde guardar tanto lixo emocional. O que eu vou fazer? Já sei, vou enviar para o corpo. E aí nós vamos ter as doenças de toda a ordem psicossomáticas, que muitas vezes são o resultado, sim, de emoções desencontradas. Até mesmo formas de câncer, queridos, são devidos a mágoas, a rancores que os seres humanos guardam, e eles se colocam, então, enquanto formas de câncer. Células que degeneram, elas adoecem e começam a se multiplicar. A ciência cada vez mais vê isso. Vamos ver que quando eu perdoo o próximo, então, na verdade, é algo bom que eu faço para mim mesmo, antes de fazer para o outro. Nós não perdoamos, queridos, porque os seres humanos de um mundo de provas e expiações são seres frágeis. Nós não perdoamos porque, às vezes, aquela pessoa mais próxima da gente comete algo conosco que nós não esperaríamos, em variados campos. E ficamos, então, feridos, magoados, e muitas vezes não conseguimos perdoar. O perdão, como eu costumo dizer, ele é um processo. Não é algo do tipo, vou acordar de manhã e pronto, vou ter perdoado. Não, não é assim que ocorre. Existem cicatrizes e cicatrizes. Um arranhãozinho, rapidamente ele cura, mas um corte mais profundo precisa de um cuidado mais especial. Nós vamos ver no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 1 a 12, a famosa passagem da mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério. Claro que a espiritualidade vem mais tarde nos esclarecer melhor esta questão, mas vamos nos ater aos evangelhos. A mulher foi pega em adultério e, conforme estava na lei mosaica, o que é dito que a mulher e o homem pegos em adultério serão apedrejados até a morte. O homem, tecnicamente falando, não foi pego em adultério, e apresentam essa mulher então a Jesus. Nós sabemos pela literatura espírita que, na verdade, o que houve com a mulher adúltera foi uma conspiração de um homem que a queria, ela não desejava, ela não queria, então ele cria essa situação para essa mulher. Não que ela tivesse uma vida equivocada, ela tinha, conforme a espiritualidade nos traz, mas no caso, em particular, não se tratava de uma situação de adultério. E leva esta mulher até Jesus e diz, a nossa lei diz que apedrejemos-la até a morte. E tu, o que tu nos diz? Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 7. O Cristo nos diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vejam, reparem que ele não diz para não atirar pedra, não. Ele não fala isso. Ele não fala, tenha misericórdia da mulher. Ele não fala isso. Ele não fala, tenha piedade. Ele não fala isso. O que ele fala é, que tal você olhar para dentro de si mesmo e ver se você tem condições de julgar a quem quer que seja? Muitas vezes, queridos, pessoas chegam até mim trazendo as dores de toda ordem, muitas vezes questões graves e que essas pessoas não perdoam. E eu vou expor então Jesus, e a pessoa fala, mas eu jamais faria o que ela fez comigo. E eu, muito amorosamente, eu digo, nessa vida, né, meu irmão? Ou você pode garantir que em uma outra existência você não teria agido desta forma. Queridos, se tudo obedece a uma lei de ação e de reação, acabei de lembrar uma passagem que foi o tema do nosso culto do Evangelho no Lar. Na última, nós realizamos, para quem quiser, deixamos aqui o convite, toda terça-feira às 19 horas, pelo meu canal do Instagram, Jack Darça,
realizamos o culto do Evangelho no Lar. E nesta semana, o culto do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 3. Olha o que Kardec nos diz. O título é Justiça das Aflições. Desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, esta causa deve ser justa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, o último parágrafo. Meu querido, minha querida, quando eu perdoo alguém, quando você perdoa, eu me sinto mais leve. Eu jogo fora esse lixo emocional que estava guardado na minha alma. Portanto, eu passo a ter mais saúde emocional e inclusive física. Quando eu passo a compreender que cada um de nós está na sua melhor versão, conforme está dito lá no livro Renovando a Atitude de nosso irmão Hamed, no prefácio e no último capítulo. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. Isso quer dizer que eu estou na minha melhor versão. Você está na sua melhor versão. E as pessoas que te cercam também. E como tudo obedece a uma lei de ação e reação, pode ser que hoje você estejamos sofrendo as ofensas que no passado, quem sabe, fizemos a outro. Lembrando que o planeta Terra, para muitos, é um planeta escola, é um planeta de aprendizado. Portanto, nós precisamos aprender com os nossos equívocos passados para que não os cometamos mais no futuro. Conforme está lá no Céu e Inferno, no capítulo 1, na primeira parte, capítulo 7, tem 16, para cada erro, para todo equívoco nosso, existe um momento de arrependimento, reparação e expiação. Portanto, estamos aqui ainda neste mundo de provas e expiações, queridos, para retificarmos a nós mesmos, ou seja, corrigirmos em nós os nossos equívocos do passado, através dos desafios que a vida traz até nós. Porque quando está tudo bem, queridos, a gente não aprende nada. Infelizmente, devido à nossa fragilidade evolutiva e espiritual de seres reencarnantes em um mundo de provas e expiações, nós ainda aprendemos muito melhor, infelizmente, pela dor do que pelo amor. Claro que nós poderíamos, sim, corrigirmos os nossos equívocos pelo amor, conforme Emmanuel muito bem nos traz na sua mensagem intitulada Remuneração Espiritual. Mas, infelizmente, a maioria de nós, sim, vai corrigir os seus equívocos passados através da dor. E assim, então, vamos encontrar, ao longo da nossa vida, grandes professores, desde os pais, os chefes, as relações afetivas, os amigos. E talvez algumas dessas personagens cometam conosco algo que temos dificuldade em perdoar. Nas dificuldades de perdoar, querido, a questão é que nós precisamos primeiro nos perguntar: eu quero perdoar? Se você não quer perdoar, é muito triste, é muito lamentável, muito, 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 muito. Porque a pessoa, ela segue com a vida dela, mas você vai carregar esse lixo emocional
E conforme a própria ciência nos diz, é a ciência. Quem sabe você pode vir a adoecer devido a esse rancor, essa mágoa, chegando mesmo, como a ciência comprova, ao câncer. É triste, mas é o que ocorre. Então, quando a gente quer perdoar, mas a gente não consegue, peçamos ajuda, queridos, ao nosso anjo da guarda. Peçamos ajuda. E pensamos, meu irmão me ensina a perdoar, me ajuda a perdoar porque eu quero. Eu quero perdoar porque eu quero que essa cicatriz, que essa ferida cicatrize e que eu possa seguir a minha caminhada e que eu não leve mais junto comigo esse lixo emocional. Vamos perdoar, queridos. Vamos perdoar para sermos perdoados. A maioria dos seres humanos, a maioria de nós, não se lembra das suas outras reencarnações. E como eu sempre digo, que bom, não é? Que bom! Afinal, Jesus veio há 2000 anos até nós. Queridos, 2000 anos se passaram. 2000 anos. E adivinha só, eu continuo aqui. E se você está me ouvindo, você também. E como eu não sou missionário, e eu não creio que talvez você se ache um missionário, um espírito evoluído, um espírito superior, o que é algo raro, mas pode ser. Se eu estou aqui, você está aqui, é porque temos ainda grandes lições a aprender. E como tudo obedece a uma lei de ação e reação, se a vida ela me propõe esse duro aprendizado, me pedindo para perdoar o meu irmão, que conforme Paulo diz, pode ser que eu tenha magoado no passado e agora venha ocorrer comigo. Queridos, perdoa, perdoa. A vida em um mundo de provas e expiações, queridos, já é muito difícil. Não torne a sua vida mais difícil do que ela já é. Torne a sua vida mais leve. Perdoa. Perdoar, queridos, não quer dizer você seguir junto com a pessoa. Então, vou dar um exemplo. Uma relação afetiva. E uma das pessoas cometeu algo muito sério, muito grave. Perdoa. Isso não quer dizer que você vá continuar na relação afetiva ou relação à amizade. Você pode simplesmente dizer, eu te perdoo, está tudo bem. Mas eu simplesmente não quero trilhar esse caminho, continuar trilhando com você. Não deixa de ser perdão, não, querido. Você só está, é uma atitude de auto-amor, de autopreservação, você já perdoou. Mas você quer enveredar para outro caminho. Pode sim. E você está perdoando. O que não pode é você dizer da boca para fora, mas não perdoar. O que não pode é você dizer, eu perdoei, e pensar assim, mas Deus vai fazer justiça. Aí não. Perdoa, meu irmão. Não é um pedido meu, é um pedido do Cristo. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Segue o seu caminho mais leve. Peça ajuda da espiritualidade para que você consiga adentrar esse processo, cicatrizar a sua ferida e seguir mais leve e em paz. Lembrando que quando você adentra e você consegue, tenha certeza absoluta, você deu um passo imenso na sua própria evolução. Gratidão, gratidão imensa a todos por seu carinho, por sua presença, por sua paciência em nos ouvir. E deixamos aqui o convite para que todos nós aceitemos o chamado de Jesus, o convite do Cristo, para que a paz dele se faça presente nas nossas vidas e que possamos assim levar essa paz a todos que nos cercam. Gratidão. Maravilha, Jack. Belíssima a sua palestra, suas considerações.
profunda reflexão, né, que a gente precisa fazer para a vida, né, para tornar nossa caminhada mais leve. Me chamou muita atenção quando você disse, né, estamos todos na nossa melhor versão. Então, que a gente possa levar isso, né, no nosso dia a dia, porque tendo essa consciência, talvez tenhamos mais doçura no trato com o outro, mais misericórdia, mais paciência, né, e compreender que todos estamos tentando fazer o nosso melhor, né, na nossa melhor versão. É isso. Belíssima, né, consideração. Muito obrigada. E eu peço que você, né, possa fazer a nossa prece final, né, com essa Posso, luz. posso sim. Queridos, eu deixo aqui o convite, antes de fazermos a nossa prece, para aqueles que quiserem nos seguir no nosso canal do Instagram, Jack Darsa. Temos lives praticamente diárias, temos estudos de Hamed, de Joana de Ângeles, do livro Boa Nova, culto do Evangelho no Lar, lives diversas, e diariamente pela manhã, postamos um vídeo de 1 minutinho falando sobre doutrina espírita e Jesus. Estão todos convidados. Vamos Obrigada. agora, então, à nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, te rogamos, Senhor, sustenta-nos nas nossas lutas, Mestre. Ajuda-nos a sermos melhores. Mostre para nós, Senhor, o caminho do perdão que devemos seguir. Ajuda-nos a amarmos mais. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos fragilidades. Cheguem a nós, sintam a tua presença. Em nome, Mestre Jesus, nós damos de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Jack, muitíssimo obrigada, né, que possamos refletir, né, sobre o tema da noite de hoje, que possamos levar a nossa vida de uma forma mais leve, perdoando, né, as ofensas quando nos sentimos ofendidos, né, que a gente também tem que olhar para dentro para saber o porquê que temos, né, que temos essas mágoas, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre a todos. Muitíssimo Amém. obrigada, Assim seja. Jack. Que assim Amém, seja. queridos. Muita paz. Muita Boa noite. paz. Até Amém. logo. Até. Tchau, querido. Até. Tchau. Tchau, tchau.